Olá, rapaziada, tudo bem? Vamos lá, continuando nosso curso. Hoje nós vamos apenas dar uma pinceladela, uma coisa bem fofa na principal estrutura do nosso querido SAP. E o que seria isto? Na verdade é bem simples e muito lógico. E a gente tem isso sempre nos ambientes de desenvolvimento. Só que no SAP, isso aí, digamos, é a base da estrutura do SAP. Enquanto que as outras podem ou não ter, por exemplo, as outras linguagens, no SAP é uma questão de raiz. Ela nasceu assim. E do que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui. Vejam essa figura fofa, maravilhosa, lindinha. O que é isso? Nós temos que pensar o seguinte: quando a gente está desenvolvendo, nós desenvolvemos no ambiente. E esse programa que a gente desenvolve está sendo processado em algum lugar, certo? Só que tem o pessoal, os usuários finais, que são aquelas pessoas que vão usar nosso programa, e estão desenvolvendo, estão utilizando esse programa que a gente desenvolveu, ou que demos manutenção, fizemos alguma coisa assim. Aí a gente tem um pequeno problema. Se a gente mexe num programa que está sendo executado pelo usuário, e digamos que a gente faz um código errado, alguma coisa que altere ou que tenha um efeito negativo que não seja visível de uma forma bem clara naquele ponto, vai gerar um problema gigantesco. E isso é loucura. Então a gente tem uma questão clara de camadas para o desenvolvimento, para o teste e finalmente para a produção. Aqui a gente nota 3 camadas. Isso aqui é digamos, as camadas padrões. Se você vai num cliente, você pode ter dezenas de camadas, mas todas seguem sempre este princípio. Na produção é onde o usuário que está executando o nosso programa está efetivamente em contato com o cliente dele e atuando no sistema SAP normal. Então aqui é realmente a produção. Como é produção, existem muitos usuários logados processando, você tem vários servidores, certo? Então a gente nunca vai mexer aqui, porque uma mexida aqui pode ter um efeito absurdo e gerar um problema catastrófico. É uma coisa bem grave mesmo. E aqui o próprio SAP, o próprio sistema, não vai deixar a gente mexer no código. Neste ambiente é onde tudo que a gente fez será testado por um camarada chamado funcional. E aqui é o de desenvolvimento, é onde a gente vai mexer, vai fazer os nossos testes, e aqui é onde a gente taca o pau no código. Então como funciona? Aqui, lembrem-se sempre que toda request ela é composta de 2 arquivos, o data e o cofile. Então quando a gente termina o desenvolvimento, a gente faz os testes básicos no programa que a gente desenvolveu, geralmente isso é uma coisa infelizmente natural nas empresas, mas muito prejudicial. Porém, isso acontece e é um tiro no pé o cliente fazer isso. Mas o que acontece é o seguinte: geralmente o sistema de desenvolvimento ele é extremamente pobre em dados de processo. Aqui a gente tem uma questão também da segurança dos dados. Por exemplo, se o cliente que a gente vai atuar é um cliente farmacêutico, aí ele tem uma segurança absurda nos dados que ele tem no sistema, porque pode ser roubado e fica muito complicado. Então, para esses clientes, geralmente não tem muitos dados, que é mais ou menos, e os dados full mesmo, totais, estão aqui em produção. Isso aqui atrapalha muito, porque quando a gente tem um ambiente de desenvolvimento cheio de dados,
Isso agiliza muito o processamento, porém não é realidade sempre. Algumas vezes o pessoal monta um sandbox, que é um ambiente parecido com o dev, mas só para testes do próprio desenvolvedor ABAP, para agilizar o desenvolvimento, certo? Mas, via de regra, é mais ou menos assim que funciona. O ABAP faz os testes básicos aqui no dev, manda a request para produção. Opa, desculpa, isso nunca vai acontecer. Ninguém vai mandar request para produção dessa forma. Manda request para o QA. E quando ela cai, quando o transporte finaliza da request, que são os dois arquivos Datical File, neste ambiente de qualidade, imaginem cada um desses computadorzinhos como se fosse o nosso mini SAP. Então, em cada máquina, geralmente o pessoal virtualiza tudo hoje em dia. Então, eles vão ter uma máquina virtual dev, uma máquina virtual QA e uma máquina virtual produção. Isso poderia até ser simulado com 3 instalações diferentes do MiniSAP, cada uma com um nome diferente. É que esse MiniSAP, a princípio, por ele ser bem compacto, a gente não consegue atuar nos nomes do sistema. O nosso MiniSAP tem o nome de NPS. Nas outras versões de MiniSAP você já consegue alterar esse tipo de coisa. Se alguém tiver interesse em instalar, eu posso disponibilizar o vídeo da instalação do último MiniSAP, que ele é bem mais complexo do que essa instalação que nós fizemos. Então temos aqui cada SAP, cada servidor SAP. Então quando você liberou o seu desenvolvimento, você libera o transporte e chega no QAS. Aqui nós temos um camarada que chama funcional. Quem é esse cara? Funcional é uma pessoa que entende do negócio. O ABAP ele trabalha com código e quase sempre vai ter uma especificação técnica deste funcional que entende o negócio, que entende como entra, como sai as notas fiscais, qual que é o processo e tal, que é realmente o core do negócio da empresa. Ele vai te passar exatamente o que você tem que fazer. Não exatamente, mas vai te passar. Você vai desenvolver e vai entregar para ele. Quando chegar aqui, você vai avisar que já liberou a request. Ele vai testar o seu desenvolvimento. Se ele achar algum erro, ele vai falar para você. Você vai voltar, desenvolver ou fazer correção, ou talvez alguma melhoria, criar uma outra request e liberar de novo. E este vai e vem vai ser feito até o funcional liberar. Falar, ó, tá ok, fiz os testes, aqui estão os testes, liberado. Ele vai passar essa documentação, que é sempre composta dos testes dele, para o cliente. Ele nunca vai liberar uma request, ele não tem esse poder de liberar a request para produção. Então vai ter o cliente, vai ter uma pessoa lá responsável por esse tipo de tratativa, de verificar a documentação, de verificar os testes do funcional, e tudo ok, ele libera para produção. Liberando para produção, é feito um teste, geralmente envolvendo o funcional e agora os usuários. Dando ok, beleza, fechou o desenvolvimento. ABAP feliz, funcional feliz, cliente feliz, todo mundo feliz. Simples assim. Mentira, não é simples, mas é essa a ideia. Então percebam que todo o desenvolvimento tem essas camadas para evitar ao máximo o impacto que possa acontecer nessa melhoria ou nessa correção no sistema de produção como um todo. Isso aqui é extremamente importante saber. E é legal sempre analisar que os objetos, tudo que a gente cria, sempre caminha pelos servidores, pela nossa request, que são os Datical Files. Beleza? Essa é a ideia que eu gostaria de passar para vocês. É isso aí. Um abraço, FOI, fui!